Olá, Ana Ribô aqui, e nesse canal a gente fala de radiestesia, radiônica e vida. E nada melhor do que continuar a leitura desse livro incrível, A Imaginação, o Mundo Além da Razão, Bases Mentais da Radiônica. Nós estamos fazendo toda sexta-feira a sexta da leitura, e já estamos no capítulo 4 desse livro incrível do meu pai, Rony Ribô. Caso você queira adquirir, está aqui abaixo o link e também o link dos vídeos anteriores para que você não perca nenhum capítulo, nenhuma leitura do capítulo, tá bom? Esse capítulo de hoje é um capítulo muito interessante, muito bonito, que é a visualização criativa pode transformar a sua vida. Então, vamos começar. Lembrando sempre, eu vou deixar no card aqui o link da playlist e também está aqui embaixo. Já dá o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos lá. A visualização criativa pode transformar a sua vida. O futuro está nas suas mãos. O futuro está em suas mãos. Não acredita? Você vai aprender a usar o poder que tem, que o ser humano sempre teve e sempre usou, mesmo sem saber. Espanha e França são dois lugares privilegiados em pinturas feitas pelos homens das cavernas. Eu tive a felicidade de ver ao vivo pinturas que você está vendo aqui reproduzidas. São aquelas pinturas rupestres, né? Não tá aqui, gente. Tiraram. Na próxima edição. Bom, lembro particularmente de uma que me chamou muita atenção. Estávamos vendo uma caverna pouco conhecida, porém muito interessante, que possuía várias marcas de seus antigos moradores. Meu amigo era, já na época, um famoso arqueólogo. Entrando em um recanto da caverna que parecia isolado do resto, encontrei um desenho do qual recordo até hoje a admiração e o espanto que senti na época. Era um cavalo que, com pouquíssimas linhas e aproveitando os relevos do lugar, transmitia uma impressão de beleza e vitalidade como poucas vezes tenho visto ante uma obra de arte. Nunca mais esqueci aquela emoção, embora tenha esquecido o seu traçado. Aquele, como a maior parte dos desenhos ou pinturas das cavernas, estava em um lugar de difícil acesso, numa espécie de recinto sagrado. Normalmente, as pinturas que retratam a caça da qual dependia a vida daqueles homens. Mas há uma coisa muito curiosa. Os animais desenhados estão sempre encurralados, sob a mira de flechas, ou já com uma ou várias delas no corpo. Não é interessante? Você alguma vez se perguntou por que eles eram pintados assim? Visualização criativa. Eles faziam instintivamente o que vou ensinar você a fazer conscientemente para conseguir tudo o que quiser. A visualização criativa. Quando não tinham alimento e precisavam caçar, eles olhavam durante um tempo aquele animal pintado e já capturado, e depois saíam com a certeza de que iam encontrar e trazê-lo. Essa é a técnica mais potente e simples de se conseguir tudo aquilo que realmente queremos. Não importa qual seja o objetivo, desde que realmente o deseje. Para que se usam as ferramentas? Opa! Para que se usam as imagens religiosas, os budas, crucifixos, santos e fotografias de líderes políticos ou religiosos? Para poder visualizar melhor o ideal que queremos alcançar, ou para ter mais perto a força da qual precisamos. E funciona maravilhosamente bem. Sempre funcionou. Por isso, continua se usando. Embora não se entenda exatamente como funciona, mas nós vamos ver como e por quê. Para que você faça uso dessa força sempre que quiser. A técnica usada é a seguinte. Tem uma agulha aqui. A técnica usada é a seguinte. A pessoa se coloca na frente de uma imagem ou fotografia e deixa que ela fique gravada em seu interior,
seja a caça, a coragem ou a santidade. Não importa o que se queira alcançar, o sistema funciona sempre da mesma maneira, embora com algumas diferenças dependendo do objetivo. O segredo da visualização. Alguém poderia pensar que basta ter imaginação para conseguir tudo? Nem toda a imaginação é criativa. O segredo está em aprender a unir o mundo interior de formas, imagens e energias com o mundo exterior de matéria, ação e realização. Melita Denny e Osborne Phillips contam o caso de Thomas Chatterton. Thomas Chatterton, que vivia na Inglaterra no século XVIII, nós naquela no número com como chama? Romano, conversar de mim. Thomas Chatterton, que viveu na Inglaterra no século XVIII, o meu sobrinho falando, teve, desde a mais tenra infância, uma mente perspicaz e uma abundante imaginação. Criou para si mesmo um mundo de sonhos, de personagens históricos e imaginários, e com isso fez um volume de lindas poesias medievais e de grande destaque. Começou a escrever pequenos textos em prosa para algumas revistas já aos 11 anos, e quando fez 17 anos, abandonou seu lar em Bristol e foi para Londres. Horace Walpole, político e escritor notável, disse sobre ele mais tarde: "Eu não acredito que jamais tenha existido um gênio tão magistral." Acabou o trecho. Agora, além de ser capaz de forjar qualquer estilo, ele chegou a ser conhecido como um escritor satírico, perceptivo e mordaz nos assuntos relativos à própria época. Mesmo assim, o fato é que era incapaz, seja por escrito ou pessoalmente, de fornecer para si até as mais básicas necessidades da vida. Chatterton se envenenou antes de cumprir 18 anos, o que foi um duro golpe para o mundo literário. Sem dúvida, essa tragédia, que pode ser atribuída a várias causas do mundo exterior, foi, foi atrasado o pagamento de uma de suas obras após sua publicação, ou foi rejeitada e publicada mais tarde. Um poema não foi aceito por sua imitação de linguagem antiga, etc. Nenhum desses infortúnios era particularmente grave. Porém, para Chatterton, todos eles ocorreram súbita e persistentemente, e ele carecia dos recursos para sobreviver à tempestade. Por outro, por outro lado, analisando as possíveis causas internas, podemos ver que, pelas fantásticas pseudo-históricas de sua escrita poética, assim como o brilhantismo satírico de sua prosa, Chatterton parecia usar sua grande imaginação não para se unir ao mundo que o rodeava, mas para afastar-se dele. Sua imaginação serviu para separá-lo da realidade em vez de uni-lo a ela. A realidade em que nos movemos não é só espiritual, mas também racional, emocional, instintiva e material. A união de todas elas é a realidade humana. Se deixarmos de lado algumas dessas partes fundamentais, não teremos unidade. Alguma coisa estará em luta dentro de nós mesmos, criando um bloqueio à energia necessária para conseguirmos o que queremos, impedindo assim que nossos desejos se materializem. Quando uma parte de mim quer e a outra não quer, as possibilidades de conseguir alguma coisa são mínimas. O segredo da visualização criativa está em encontrar um método que consiga motivar todo o nosso ser. Um objetivo que, em teoria, pareça ser ideal, mas que seja importante somente para o espírito, caso a emoção não faça parte. Peraí, estou lendo errado aqui a entonação humana. Acabou minha água.
O segredo da visualização criativa está em encontrar um método que consiga motivar todo o seu ser. Um objetivo que, em teoria, pareça ser ideal, mas que seja importante somente para o espírito, caso a emoção não faça parte dele, não terá grandes chances de se realizar. Não importa que o objetivo seja racional, lógico, ótimo para nosso consciente, se logramos motivar nosso subconsciente, emoção, instinto, ele terá mínimas chances de ser alcançado. O sistema que você vai aprender. O que você vai aprender sobre visualização criativa é um sistema extremamente valioso. Pode lhe dar um progressivo poder para controlar e dirigir seu próprio destino, dando-lhe tudo o que realmente deseja. Vimos que o ser humano é um ser bem complexo. Dentro de nós, há várias forças que nem sempre puxam para o mesmo lado. O intelecto, as emoções e os instintos têm muitas vezes objetivos diferentes. É importante para chegarmos a ser e ter aquilo que desejamos que criemos uma unidade em nós. Então, é importante para chegarmos a ser e ter aquilo que desejamos que criemos uma unidade em nós. Nosso sistema é exatamente isso. Um método controlado pela razão, aceito pelos instintos, motivado pelas emoções e com a participação do corpo, dos sentidos físicos. A verdadeira força do pensamento. Onde está a força do pensamento? Os hábitos mentais dependem completamente de nossa parte emocional e mudam quando a emoção não mais os apoia, movimentando-se em uma direção diferente. As pessoas pensam que mudam de religião ou partido político por conceitos racionais, por novas convicções ideológicas fundadas na verdade objetiva, lógica e intelectual. Mas se pararem um pouco para pensar e tiverem coragem para encarar a si próprios, verão que o que realmente muda é o seu campo emocional, que leva consigo o pensamento. Às vezes já pensamos de forma diferente, mas nossa emoção está em outra realidade. E é esta que nos atrai. Quando a emoção muda, o pensamento tem força e convicção de se expressar e achar as razões para a mudança. Aqui está a força do pensamento. Sua ligação ou não com a emoção. Isso é muito importante, gente. Quando você pensa com o seu lado racional, a emoção não vai para o outro lado. Agora, quando a emoção muda, o pensamento tem força e convicção de se expressar e achar razões para essa mudança. Aqui está a força do pensamento. Sua ligação ou não com a emoção. Claro que isso não quer dizer que devemos nos deixar levar pela emoção, mas que não podemos deixá-la de lado. Se queremos verdadeiramente fazer algo, não podemos deixá-la de lado. O ponto de partida é saber dirigir o subconsciente, as emoções e instintos. O subconsciente deve preferir aquilo que se quer e se pensa. Deve vê-lo como uma coisa desejada e como um bem imediato. Não pode ser um objetivo que tenha apenas um motivo espiritual, por mais ideal que possa parecer. A mente racional não pode manter por muito tempo o que a emoção não quer. Por isso, é fundamental que estejamos em união ou em harmonia com a emoção, a realidade emocional. O ser humano tem em si 4 realidades básicas: a espiritual, a racional ou consciente, a emoção, o instinto, subconsciente e a material. Para evoluir e ter força para conseguir o que se quer, é necessário saber desenvolver as 4. Quando as 4 andam juntas e se unem em torno dos objetivos e desejos, esses se realizarão. Simples, né? Às vezes, somos tão racionais ou espirituais que a emoção se cansou de ajudar. É importante acordá-la, reconhecer que é fundamental senti-la e passar a dar-lhe a importância que tem.
sem medo e com alegria. Vamos praticar? Vamos ver como é que eu vou fazer você praticar comigo. Isso que é importante você ter o livro. Esse exercício começa na página 56, tá bom? Na sequência desse método, nessa última edição, não sei nas outras, aí tem que ter uma pesquisadinha, mas é o capítulo 4. Vamos praticar. Na sequência desse método que estamos começando a aprender, iremos fazer 2 tipos de exercício: o devaneio e a visualização interna. Devaneio. Este primeiro exercício está ligado ao despertar da emoção, pensar e sentir aquilo que se quer da vida. A emoção positiva, prazerosa, foi muitas vezes bloqueada pelas religiões, proibindo-as como se fosse um pecado. Sentir alegria, satisfação e prazer, imaginando aquilo que se quer, são formas de despertar a emoção positiva para motivá-la e conseguir o que se deseja. As imagens são a linguagem do subconsciente. O subconsciente não entende de palavras, mas sim de imagens, sensações e emoções. São elas que temos que despertar e fazer com que se interessem pelo objetivo que queremos alcançar. Devaneio é deixar a imaginação solta para pensar naquilo que se gostaria de ter, ser ou fazer. Deixar a emoção livre para sentir e assim se motivar para querê-lo realmente. Nessa etapa, não é necessário ter só um objetivo. A finalidade é despertar a emoção. Não é preciso ainda entrar com a razão para dirigir nada. Se ainda não conseguir imaginar plenamente, veja o objetivo real que quer ou algo que o represente. Aqui está a força das estátuas, das imagens nas religiões, dos desenhos das cavernas ou da força radiônica. Você pode fazer esse exercício de devaneio em qualquer lugar no momento. Faça isso. Faça isso sempre que tiver um tempo, por pequeno que seja. É bom se acostumar a sentir gosto e prazer por aquilo que se quer. Devaneio. Coloca a cabeça para pensar, emoção positiva, prazerosa. E agora, visualização interna. Esse segundo exercício é para aprender a visualizar, sobretudo para aqueles que têm dificuldade em visualizar internamente quando fecham os olhos. Há pessoas que têm facilidade para imaginar, veem nitidamente quando fecham os olhos, outros não conseguem ver nada, fica tudo preto. Às vezes, as profissões têm muito a ver com a capacidade da visualização. Profissões que não estão relacionadas diretamente com palavras e números, artistas, caminhoneiros, fazendeiros, etc., parece que conservam melhor essa faculdade de visualização. Pelo contrário, aqueles que usam mais a palavra, o discurso, a lógica, os números, têm mais dificuldade de visualização. Algumas das profissões que seriam muito beneficiadas com essa capacidade são advogados, professores, padres, além de vendedores também. Às vezes, aquele que não tem dificuldade em visualizar, sentem muita dificuldade em controlar o que visualizam. Parênteses aqui, eu falo para as pessoas, cuidado com a história que vocês vão me contar, que eu vejo tudo. É muito engraçado. Tenho uma facilidade muito simples para mim. Bom, então, as pessoas têm muita facilidade de visualizar e têm muita dificuldade em controlar o que visualizam. Não são capazes de visualizar o que querem ou de manter essa visualização por um espaço de tempo. Esses exercícios também auxiliarão, verdade. Portanto, seja você um dos que tem uma viva imaginação ou não, faça esses exercícios que o levarão aos poucos a aprender a visualizar e a ter o controle daquilo que quiser. Vamos aos exercícios. Olha só, agora é bom você ter o livro. Primeiro exercício, use a figura do quadrado, interno branco. Você vai ter que dividir isso para fazer. Coloque de forma que o quadrado branco esteja à altura. Bom, não vou ler o exercício, mas são quantos exercícios?
4 exercícios muito interessantes aqui para você fazer para ajudar na sua visualização interna, tá bom? Então é isso. Até a próxima semana com a leitura do 5º capítulo e será Vamos relaxar. Vou falar sobre tensão, sobre relaxamento, sobre visualização, tensão, distensão, relaxamento através da imaginação. Então, são umas técnicas de hipnose, auto-hipnose. Tá muito bom, capítulo 5. Então, até a próxima semana. Não esquece de se inscrever para ativar o sininho, né? Para você não perder o próxima sexta da leitura. Te vejo logo, te vejo sempre. Até mais.